Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um sorvete caseiro de gelatina sem emulsificante. Ele é muito fácil e rápido de fazer, rende 4 litros de sorvete, fica muito cremoso e muito delicioso. Vem comigo e bora para a receita! E para fazer esse nosso sorvete caseiro de gelatina, vamos precisar de uma gelatina no sabor de uva ou no sabor que você preferir. E 250 ml de leite quente. Eu vou usar o leite aqui nessa receita porque ele vai fazer com que o sorvete renda mais, para render os 4 litros, e também vai deixar o sorvete bem cremoso. Mas ele pode ser feito também com água, caso você queira. O próximo sabor que eu vou fazer ele com água, porque daí no final do vídeo a gente faz uma comparação e vocês decidem qual a melhor forma de fazer, combinado? Depois de adicionar o leite quente, é só bater por 2 minutinhos para dissolver bem a gelatina. Feito isso, é só adicionar agora 250 ml de leite gelado e bater por 1 minutinho. Após isso, é só adicionar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Serão apenas esses ingredientes. Esse é um sorvete feito apenas com 4 ingredientes. E agora é só bater de 4 a 5 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo. Feito isso, essa primeira etapa do sorvete está pronta, desse sabor aqui. É só pegar um recipiente de plástico com tampa. É preciso lembrar desse detalhezinho, tá? Que tem que ter uma tampa. Coloca dentro do recipiente e fecha bem. Eu vou deixar aqui reservado de lado e vamos fazer agora o segundo sabor. Vamos precisar para esse segundo sabor de uma gelatina de abacaxi ou o sabor da sua preferência, tá bom? Em seguida, adicione 250 ml de água quente. Esse vai ser feito com água para a gente comparar no final do vídeo. Agora é só bater bem por 2 minutinhos para dissolver a gelatina. Feito isso, é só adicionar 250 ml de água bem gelada e bater por mais 1 minutinho. Depois, é só adicionar uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Agora é só bater de 4 a 5 minutinhos até ficar tudo bem misturado e homogêneo. Após misturar bem os ingredientes, essa primeira etapa também desse sabor já está pronta. É só pegar agora um recipiente de plástico e com tampa, não vai esquecer desse detalhe, coloca dentro. E agora, gente, vamos levar para o congelador ou para o freezer de 6 a 8 horas, tá? Deixa lá esse tempo até você perceber que aqui do lado começou a cristalizar e no meio ele vai ficar feito um mousse bem grosso. Mas esse tempo pode variar de geladeira para geladeira, por isso é bom prestar atenção no ponto que eu vou mostrar a seguir. E aqui, pessoal, eu deixei por 8 horas no congelador, tá? Vou mostrar agora bem direitinho para vocês. Aqui do lado, ó, a gente percebe que ele tá bem mais consistente, mais duro, cristalizou um pouquinho, tá vendo? E no meio, ele fica como se fosse um mousse, bem grosso, mas ele não cristaliza, tá? Tem que prestar bem atenção nesse ponto para dar tudo certo com o seu sorvete. E agora vamos para a segunda etapa. Para essa segunda etapa, vamos precisar de uma batedeira, tá? Agora é só colocar a mistura do sorvete aqui na batedeira. Presta atenção mais uma vez no ponto que ela fica. E agora vamos bater bem em velocidade alta, na velocidade máxima, por 10 minutos.
Nessa minha batedeira, como é planetária, eu vou bater por 10 minutos. Se a sua batedeira for daquela com uma velocidade menor, você vai bater entre 15 ou 20 minutos. O importante é prestar atenção no ponto que ele fica assim que termina de bater. Aqui eu acabei de bater por 10 minutos. E veja só, pessoal, cresceu bastante, dobrou de tamanho, tá vendo? E a consistência dele fica bem cremosa mesmo. Vou pegar aqui uma colher para mostrar melhor para vocês, tá? Tem que bater até dobrar esse volume todinho que vocês estão vendo e ficar nessa consistência. Em seguida, é só pegar o recipiente de plástico e com tampa e começar despejando o sorvete dentro. E olha só como ele fica super cremoso. Dá uma espalhadinha para ficar bem arrumado. E agora eu vou colocar na segunda bacia, porque como ele rende 4 litros, então dá certinho para duas bacias dessa de 2 litros. Em seguida, é só tampar bem e se você quiser já pode colocar no congelador ou no freezer. Mas eu vou deixar aqui reservado e vamos bater agora o segundo sabor do nosso sorvete. Aqui eu peguei o segundo sabor, só lembrando que a gente fez ele com água. E o ponto é o mesmo do outro, tá? Ele fica bem duro nas pontas, cristalizado e no meio ele fica feito um mousse, tá vendo? Vamos jogar aqui dentro da batedeira. E em seguida, é só bater por 10 minutinhos em velocidade alta, na velocidade máxima, e se a sua batedeira for daquela que não seja planetária, que tenha uma velocidade menor, bate de 15 a 20 minutinhos até chegar no ponto correto. Pronto, aqui eu terminei de bater o sorvete por 10 minutinhos. E se a gente olhar bem, a gente vai perceber que ele fica cremoso, mas ele não fica com aquela textura do sabor anterior que a gente fez, tá? Porque ele fez com água. Então ele nem cresce tanto, nem rende e nem fica muito cremoso como o outro, tá vendo? Agora é só despejar em um recipiente de plástico e com tampa. E como a gente já tinha observado, né? Ele realmente não rende os 4 litros, porque foi feito com água, tá vendo? Ele rende mais ou menos uns 3 litros, que deu uma bacia e meia. Agora é só tampar bem. E com tudo pronto, vamos levar agora para o congelador ou para o freezer por no mínimo 12 horas. Ou até que você perceba que já está bem consistente no ponto de sorvete. Pronto, pessoal, aqui eu deixei o meu sorvete de um dia para o outro na geladeira e como eu falei, deixa lá no congelador ou no freezer até ele ficar bem firme no ponto de sorvete, tá bom? Vamos agora arrumar aqui os sabores e ver como ficou o resultado final da nossa receita. Vamos começar mostrando primeiro esse sabor de uva, que foi o que foi feito com leite e que rendeu os 4 litros. Ele fica bem cremoso, bem leve e bem suculento. A cremosidade dele é incrível, fica perfeito. Já esse segundo sabor, além de ele não render os 4 litros, porque foi feito com água, ele fica um pouco mais consistente que o outro, mas ele fica cremoso também e fica bom.
Se você quer fazer uma receita mais econômica, pode fazer essa aqui. Agora é só decidir qual a melhor receita que vai ficar melhor para você, fazer essa delícia de sorvete caseiro e se deliciar nesse verão. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like. Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeo novo. Fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!